Vamos lá com o professor doutor Fabiano de Abreu. Bom dia, querido. Bom dia, Conrado. Tudo bem por aí? Tudo beleza, show de bola. Muito calor, doutor, por aqui. Calor, assim, pior do que o deserto do Saara. Nós estamos iniciando a era da tecnologia, doutor Fabiano de Abreu, da inteligência artificial, e eu acho que a humanidade ela nunca teve tanto acesso à informação como agora, para não dizer que estamos sendo bombardeados de muita informação. E me parece que isso está, ao invés de unir, está separando as pessoas. Eu tenho a impressão que a internet está, ao invés de ajudar, prejudicando muito as pessoas. O senhor tem esse mesmo entendimento, doutor Fabiano Abreu? Eu pergunto para o telespectador, tudo isso que você mencionou, que pode ser feito na internet, o telespectador que está assistindo, faz? Já está vendo a resposta a partir da pergunta? Eu escrevi esse artigo científico que foi publicado em 2018. Infelizmente, Conrado, não teve muita atenção. Quando nós cientistas, queremos a atenção da imprensa, não é por uma vaidade, não é pela divulgação do nome em si, mas do conceito, do estudo. O nosso prazer é tentar ajudar de alguma maneira. Tanto que todo cientista, de certa maneira não, isso é um fato, eles são pessoas com personalidade curiosa. E são pessoas que têm a empatia, que quer ajudar, que quer fazer o nome dele em relação a algo benéfico. Né? Tem pessoas... A gente tem que deixar um legado na vida. E para a gente deixar um legado na vida, temos que fazer coisas úteis. Você pode escrever um livro que ajude pessoas, você pode ajudar uma ONG, você pode ajudar o teu vizinho, você pode fazer diversas coisas para que você seja significante. Se não, ao morrer, só quem vai lembrar são os seus filhos e os netos por um certo período. E quanto melhor, quanto mais feitos você faz, maior o legado que você deixa e a razão da sua vida, né? De que valeu a sua vida, todo o seu esforço, é simplesmente para pagar suas contas, o que mais? Então a gente tem que fazer realmente o bem para deixar um legado. E isso o cientista tem como característica de personalidade. E em 2020, um cientista francês escreveu um livro que a internet deixa as pessoas menos inteligentes. E aí voltou à tona o meu estudo. Porque o cientista francês, ele é francês, né? Então ele vai ter maior repercussão, mas de certa forma foi um gancho para que meu estudo voltasse à tona. E eu estou tentando propagá-lo no Brasil e na Europa para que a gente possa conseguir uma solução urgente mesmo. E após a pandemia, vem notando muito do que eu dizia na época, que pode encontrar nos meus registros. Uma das coisas que eu disse foi que muito se falava do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade das crianças, que é um fator genético e tal. Eu falei, não é bem assim, não é bem assim. Você pode promover um transtorno desse numa criança. E aí aumentou o número de casos de criança com transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Tanto que eu escrevi um artigo sobre isso. Um artigo científico que foi publicado. Então, o que acontece na internet? As pessoas perguntam, por que a internet ocasiona isso? Primeiro que não é a internet, é o mau uso dela. Temos que partir desse princípio. O que acontece no Brasil que diferencia dos outros países e por que o caso no Brasil é mais complexo? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Isso são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Que não seja negacionista em relação à OMS, né? São dados, eles realmente têm a certeza daquilo que fazem, que dizem, e isso tem relação, a meu ver, meu ponto de vista, com a violência, né? Muito se fala que a questão econômica, política, não é, porque senão em 2019 já não seria considerado, ou seja, de 2018 já era, 2019 já era. Então, não é questão política. O problema político é mais recente. E o reflexo da ansiedade numa sociedade, numa cultura, como diz, é um reflexo. Então, muito do que acontece hoje, a gente não pode pensar que é hoje. É a consequência do passado. Nós vivemos no presente as consequências do passado. O Brasil é o país mais violento em termos de quantidade de crimes do mundo.
né? Se você analisar, a gente, tudo bem, vai comparar com Nicarágua, vai comparar com outros países que são bastante violentos, na América Central, mas o Brasil é um país que a gente sabe que a violência está ali, né? Faz parte do cotidiano. E a ansiedade, ela é um instinto. Ou seja, a violência vai acionar esse instinto de sobrevivência. A ansiedade, ela recorre à amígdala cerebral, que é onde você tem ali a busca das memórias negativas para que saia dessa situação. Então, Conrado, como é que a gente tem que imaginar isso tudo? Primeiro, imagina uma linha, um linear. Esse linear é o equilíbrio que é necessário para a vida humana. O organismo precisa estar em homeostase, em equilíbrio. E aí você tem uma sociedade violenta em que você tem aquela ansiedade devido às circunstâncias. Vou sair na rua, será que vou ser assaltado? Pô, vou com a minha carteira, eu coloco o dinheiro dentro de um plásticozinho no bolso. Né? O meu celular, como é que eu faço? Levo esse ou levo reserva? Né? Tem gente que tem celular reserva para sair na rua. Na hora de dormir, aquele barulho na janela, e aí você pensa, pô, será que é um bandido entrando? Então, tudo isso aciona a ansiedade. E aí você tem os problemas, né, econômicos, você tem que não é um problema de agora. Eu nasci no Brasil, eu tenho 40 anos de idade, eu vivi 37 anos no Brasil, e estou aqui em Portugal, mas estou sempre no Brasil também. Então, assim, sempre teve violência, né? Meu pai já teve 5 carros roubados, já foi sequestrado, meu tio já foi sequestrado, nós somos do Rio de Janeiro, meu outro tio foi sequestrado. Então, se eu falar só o histórico da minha família de sequestro e assalto, todos eles sofreram alguma coisa. Meu cunhado já tomou um tiro de bala perdida em frente ao banco. Então, olha isso, só na minha família quantos relatos tem. Então, a violência ela faz parte dessa cultura. Então, a ansiedade ela vai aumentar relacionado a isso. E aí, você com essa ansiedade, você mergulha numa atmosfera negativa. Por quê? Ela vai buscar na amígdala memórias negativas para que possa te tirar dessa situação. É um mecanismo de defesa, faz parte do instinto. E aí você fica abaixo daquele linear de equilíbrio. Então você precisa buscar coisas que te tragam emoção positiva. E aí a pessoa vai na internet, vai na rede social para liberar dopamina, que é a dopamina, aquele like, a expectativa do like, aquela foto que você vai tirar com uma paisagem atrás, já cria expectativa, já libera neurotransmissores da recompensa, da boa sensação, e aí você quer liberar mais, é um ciclo vicioso. Porque quando o seu cérebro libera dopamina naquela situação, por exemplo, você comprou aquele relógio que você queria, aí você liberou dopamina. Amanhã o teu relógio já não é mais tão interessante para você, porque o teu cérebro ele criou um engrama daquele relógio, que são as células de engrama, que são células de memória. Ele já criou daquele relógio. Então a sensação ela não é a mesma. Você vai ter que comprar um outro relógio de outra marca, ou então a mesma marca, mas com modelo diferente, para que você libere de novo. E aí você quer liberar mais. Vai chegar uma hora que o relógio não é o suficiente, você tem que comprar um carro para poder liberar essa recompensa. A rede social é igual. Só que a ansiedade como pendência, você libera essa recompensa e aí você quer liberar mais. É a ansiedade que vai pedir para você liberar mais. Então vai te trazer novamente numa atmosfera negativa. E como é que funciona o nosso cérebro? A gente fala de inteligência emocional, controle emocional, isso tem relação com a ligação entre o lobo frontal e o lobo temporal. Aqui é a região da emoção, aqui é a região da razão, da lógica, da tomada de decisões, da prevenção. Então, por exemplo, o DJ Ives agrediu a ex-namorada, ex-mulher, não sei, e hoje perdeu a fama dele, ele estava no auge, acabou com a carreira dele. Aí muitos falaram assim, nossa, mas que burrice. Eu não chamo de burrice. Na verdade, o que pode ter acontecido, eu não fiz uma anamnese nele, mas o que pode ter acontecido é que essa fama repentina deu-lhe um narcisismo, ele apresentou um narcisismo, e um dos sintomas do narcisismo é a incoerência. É como se você não passasse a informação corretamente. Então, essa parte do cérebro não prevê as consequências. Aquele caso daquele menino que deu um tapa na menina que ela caiu, me perguntaram, um jornal me perguntou assim, Fabiano, é impunidade? Eu falei, não é impunidade, porque
não é também assim, não, a impunidade. Coisas acontecem e você quer evitar que coisas ruins aconteçam. Você quer viver em equilíbrio. Na realidade, isso é um narcisismo, é você achar que nada pode acontecer com você. É pensar que está num degrau maior que os outros. E isso traz uma cultura que, atrás de uma tela, acentua-se o narcisismo, porque você, atrás de uma tela, pensa ter um poder e torna-se narcisismo. E tornar-se narcisismo é a liberação de dopamina. Por quê? Quando você pensa ter razão, quando você acha ser melhor, você tem a sensação de prazer por isso. E aí você libera a dopamina novamente. Eu tenho a impressão que as pessoas estão perdendo a sua identidade. É uma crise existencial. Quando eu vou... nós que trabalhamos também com redes sociais, então nós temos muitas vezes que pesquisar, olhar, observar. E eu tenho essa impressão, ao navegar nas redes sociais, de que a raça humana está passando por uma crise existencial terrível e perdendo sua identidade. E às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos vivendo o efeito papagaio. Eu não quero ser original, eu vou repetir, eu vou imitar fulano ou beltrano, porque fulano e beltrano de tal está fazendo sucesso e eu quero ser igual a ele ou igual a ela. É mais ou menos isso, doutor Fabiano de Abreu? É assim, e você tocou em mais um tema que tem relação, inclusive, com a rede social, com a internet, com a cultura que a gente está vivendo. Porque o autorreconhecimento, ele está de acordo com o conhecimento que você adquire. Quanto mais conhecimento você tem, mais opções você tem. Então, uma pessoa que estuda muito, que lê muito, lê livros, etc., ele tem muito mais mapas de memória, de escolhas para sair de situações difíceis. Quanto mais conhecimento você tem, mais você conhece a si mesmo. Então, o outro problema, ele está relacionado à educação. A educação no Brasil, ela sofre já há muito tempo. Eu, desde pequeno, sempre analiso as universidades americanas, europeias, o nível delas é do Brasil. Hoje, que eu tenho muitas formações, eu fiz universidade no Brasil, fiz em Paris, tive também na Espanha, Portugal e Estados Unidos. E eu falo convicto que o pior ensino é o do Brasil. É o do Brasil. Inclusive, tem coisas que não tem nem coerência. Por exemplo, no Brasil você faz uma pós-graduação em neurociência, tem faculdade que aceita, está mudando muito isso. Você é formado em marketing, faz pós-graduação em neurociência. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Você tem que ter uma base de ou médico, ou ser psicólogo, ou ser biólogo, para poder entender dos neurônios do organismo. Começa por aí, né? Por exemplo, tem universidades, tem uma lá do Rio Grande do Sul muito famosa, que usa nome de vários filósofos ali como professor e tal, que eu fui fazer curso com eles e o método de ensino eu achei muito fraco. E é uma das principais faculdades do Brasil. Aí, quando eu fiz a minha especialização avançada, que é um pós-universitário em Harvard, eu tive um método de ensino absurdamente melhor. Aí eu cheguei até a pensar, poxa, se eu fizesse lá presencial em Harvard, que eu tive oportunidade, não fui porque eu teria que levar minha família para os Estados Unidos, imagina o que eu teria, um poço de conhecimento muito maior. Né? Então, o nível de educação do Brasil ele é inferior. As universidades brasileiras não estão nem entre as 400 do mundo, se eu não me engano. Eu tenho meu título aqui na Nova de Lisboa, está entre as 100 do mundo. Aí eu fui ver a relação do Brasil, acho que nem a USP está entrando. Ou seja, como é que está o nível de educação? E mais, e a educação dos pais com os filhos? O pai pega o celular e dá na mão do filho e, olha, me deixa aqui em paz. O filho está lá, pai, e o pai está lá, pai, mãe, né? Estou resumindo, mas pai, mãe, quer atenção. E aí o pai está lá, a mãe está lá, pai, tirando foto, o filho está vendo isso. O que temos que fazer? Na fase do bebê, da criança, da neuroplasticidade cerebral, nas formações das conexões, no momento mais importante, você tem que dar atenção para a criança para que possa resolver a curiosidade dela
E aí você formata uma personalidade curiosa, transformando-se em um jovem curioso que quer buscar conhecimento. Mas se você ignorar isso e der o aparelho na mão dele, ele vai perder a vontade de querer realizar as dúvidas dele, descobrir as dúvidas dele, não vai ter essa curiosidade, essa personalidade curiosa que é tão importante. Estamos conversando com um pós-doc em neurociência e doutor em neurociências, o doutor Fabiano, professor doutor Fabiano de Abreu, brasileiro, carioca, residindo hoje em Portugal. Ele é membro da Associação das Pessoas Mais Inteligentes do Mundo, com um currículo aí invejável. Doutor Fabiano de Abreu, recentemente eu entrevistei a médica especialista na área de oftalmologia, a doutora Andréia Carla, e ela alertava aos pais dos sérios problemas de visão que as crianças entre 0 e 10 anos estão tendo com o uso abusivo de telas de eletrônicos, de celular, tablets e computadores. Mas além desses problemas de visão, há também sérios problemas das funções cognitivas dessas crianças com o uso abusivo dessas redes sociais. Quais são esses principais problemas de ordem cognitiva que essas crianças vão desenvolver com o uso excessivo das redes sociais, doutor Fabiano de Abreu? São muitos, a gente teria que fazer uma vasta lista, mas não só os danos do presente, mas também do futuro, as consequências do futuro. A internet, a criança ela vai buscar ali a liberação da dopamina em joguinhos, em rede social. Eu sempre falo que o TikTok é um aplicativo maligno. Ele foi feito para viciar. A estratégia é o quê? Vamos fazer desafios, dança, um desafio outro e tal. E tanto que várias crianças morreram por consequência do TikTok, inclusive. Então, ele faz com que vicie a criança. Ele não está levando conhecimento, até porque as pessoas que estão no TikTok não estão querendo levar conhecimento porque não vai ter audiência, não tem views. Né? Eu recebi um comentário no meu YouTube, Conrado, foi muito engraçado. Uma pessoa botou lá, nossa, precisamos de mais temas como esse. Veja que não tem muitos seguidores, porque temas como esse ninguém quer ver. Comentário. Mas eu coloco os vídeos, às vezes tem 80 visualizações, 50, não sei. Para mim, me satisfaz que os 40 que estão vendo gostem daquilo, né? Melhor do que ter 1 milhão de pessoas vendo ali e criticando. Porque a gente está tentando ajudar, perde o tempo gravando para ajudar. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu gravava palhaçada, bobeira, né? Isso aí é tão fácil fazer piada é muito fácil. Então, as pessoas querem consumir isso, futilidade, besteira. Né? A imprensa não valoriza a ciência porque o povo não quer ver ciência. A imprensa ela precisa da audiência para poder ter o patrocínio. E aí, como é que você vai tentar ajudar numa cultura social em que a própria sociedade não quer? E aqui na Europa, eu vejo uma diferença extraordinária no comportamento e na busca pelo conhecimento. A palestra que eu fiz no Porto, agora recentemente, a atenção dos jovens e depois a interação dos jovens, eu achei algo muito interessante. Poxa, já fiz palestra no Brasil que os jovens ficaram olhando para o nada, viajando. Outra questão, eu tenho as minhas colunas lá, como eu disse, né? Tenho aqui em Portugal também, tem um jornal aqui em Portugal, inclusive, e o tempo de leitura aqui é muito maior. Ou seja, numa coluna do Brasil, a pessoa passa 1 minuto lendo o meu texto, o mesmo texto aqui em Portugal, a pessoa passa 3 minutos lendo. Ou seja, o tempo de leitura é maior porque a pessoa lê até o fim, ela se aprofunda nesse conhecimento. E aí a gente tenta comparar países e aí você vai analisar que Portugal ele está mais desenvolvido que o Brasil por causa também da cultura do conhecimento, dessa vontade que a pessoa tem em adquirir o conhecimento. E não adianta você ter uma internet vasta de conhecimento se você não busca, porque o nosso cérebro ele preza pela economia de energia. Ou seja, por isso que a gente memoriza na emoção. Porque, na realidade, a gente existe para sobreviver e reproduzir e sobreviver. Nós somos um organismo, como todos os outros animais. Então, o cérebro, ele, por saber que você pode buscar a qualquer momento e encontrar o resultado, ele deixa para depois, ele fica preguiçoso, por causa da economia de energia. E aí você não busca, depois eu busco, e tu nunca busca. E aí você entra no ciclo vicioso de dopamina,
de dopamina, recompensa, ansiedade, que aí trava o teu sistema. Inclusive, Conrado, mais assustador ainda, vou dar uma analogia, né? Se você engessar o seu braço por mais de um ano, quando você tira o seu gesso, o teu braço está menor, não é? Ou seja, o nosso organismo ele atrofia se ele não é utilizado. Isso acontece com o cérebro. Se você não lê, se você não faz a plasticidade cerebral, se você vive aquela vida de rotina e rede social, você vai ter uma diminuição dos dendritos neuronais, dos axônios, eles vão ficar menores, atrofiam. E aí você vai ficar menos inteligente. Inclusive, o meu estudo de 2018, ele é baseado numa pesquisa feita na Noruega desde 1970. Não só essa pesquisa, mas a base foi essa pesquisa, em que eles estudam desde os avós, pais e as crianças, e chegaram à conclusão que o QI médio está diminuindo. Estamos falando de Noruega, um país desenvolvido em que as pessoas estudam muito mais que no Brasil. Noruega, agora imagina o Brasil. É preocupante isso, porque às vezes as pessoas... Olha, eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa... realista com as situações, e eu fico muitas vezes, alguns comentários que eu faço aqui no programa, e no programa Olho Vivo, que é de meio-dia com Peterson Santos e José Dias Neto, dados que a gente traz, eu não estou inventando história, eu sempre tenho uma preocupação de trazer minhas informações e meus comentários em cima de dados. Dados não são dados que eu estou inventando, são dados de institutos de alta credibilidade, e mesmo assim... Tem umas pessoas que sofrem de seríssimos distúrbios psicológicos e mentais que não é verdade, é mentira, só para defender essa maluquice, essa ceboseira que tem hoje na política brasileira. O que tem de gente defendendo esse lixo político, lixo, pior do que o lixo, pior do que carniça, gente aplaudindo as carniças hoje políticas em nosso Brasil, principalmente. É o povo. O problema do Brasil não é classe política apenas, não. O problema principal do Brasil é o próprio povo, com algumas exceções. Não adianta estar apontando, é político... Não, o problema é o povo. É o povo que quer levar tudo na malandragem, no jeitinho brasileiro. É por isso que o Brasil está na situação que está vivendo. Mas, enfim, doutor Fabiano... Ouvindo o senhor falando, me dá a impressão de que as redes sociais, elas estão funcionando como um tipo de droga. Nós temos as drogas lícitas, as drogas ilícitas e temos também agora a droga virtual. As redes sociais hoje, elas são a droga, doutor Fabiano de Abreu? Sim, porque o usuário de drogas, quando ele tem a abstinência ela acontece porque você não produz a dopamina na mesma intensidade. Então, é igual numa proporção menor, numa dosagem menor. Então, se você analisar, por exemplo, a maconha, o álcool, a cocaína, a heroína, pensa nisso como potências. O álcool é uma potência menor, a maconha é uma potência mais ou menos como o álcool, apesar que os danos da maconha são maiores do que o do álcool em relação a emburrecer a pessoa, porque o uso de maconha recreativa causa morte neuronal, deixa a pessoa menos inteligente, né? Vamos falar assim que é melhor. Então, o álcool também faz esse processo, mas tem que ter muito mais uso do que a maconha. E já a cocaína, a heroína já são coisas já de alta potência, né? O crack, que dá até tristeza. Eu não gosto nem de ver a Cracolândia, me dá até tristeza aquilo ali, porque você olha para pessoas que dificilmente têm uma saída. Então... é diferente, a dosagem ela é menor do que do álcool, por exemplo. Mas não deixa de ser viciante e a gente tem que cuidar. E também a recuperação, você sair dessa é mais fácil do que um alcoólatra sair do álcool. Doutor Fabiano, o uso abusivo das redes sociais pode estimular o suicídio nas pessoas? O cérebro, o lobo frontal, ele termina de se desenvolver até os 24 anos de idade, a depender do indivíduo. Até os 24. Pode acabar com 20, 21, enfim. E o lobo frontal é a última região do cérebro a se desenvolver. A gente começa pela região que a gente chama de cérebro reptiliano, a parte emocional.
E o que nos diferencia dos demais animais, o que nos diferencia dos demais primatas, por exemplo, é a evolução do lobo frontal. Porque o ser humano encontrou no desenvolvimento da inteligência, no que a gente conhece como inteligência, olha, isso é importante dizer, nós desenvolvemos no que nós conhecemos como inteligência, porque a gente só conhece o que a gente vive, uma maneira de sobreviver melhor. Tanto que nós somos os animais dominantes do planeta, porque éramos mais frágeis do que os demais animais. A gente descia da árvore para comer ali, se viesse um leão, já era. A gente sempre foi muito frágil, né? Só você pensar a facilidade que você tem em cortar sua pele. E o jacaré não. Então, a gente encontrou no desenvolvimento da inteligência uma melhor maneira adaptativa de sobrevivência. Então, o sistema límbico emocional da criança e do jovem é muito mais aflorado, por isso que eles são muito mais emotivos, emocionais e tal. E isso tem relação com essa questão do suicídio e a falta de prevenção, essa falta de raciocínio de que aquilo vai acabar, que você vai dar a volta por cima. Até porque a experiência e o desenvolvimento cognitivo que tem relação com a experiência é muito significante. Então, aliás, é totalmente significante. Então, nós adultos sabemos que aquela fase ruim ela vai passar. A gente tem que aprender a lidar com isso usando a inteligência emocional. Já a criança, dependendo da situação, da criação, ela pode levar isso numa potência que ela não tem a razão ali para decidir e acaba agindo de forma impulsiva. Por isso que os pais têm sim que observar, caminhar junto com a criança, tem que ser amigo, tem que passar confiança. Uma coisa é você dizer não, você tem que saber dizer não. Outra coisa é você ser rígido demais ou então agredir demais a criança, fazer com que ela tenha medo de você. Então, existe uma diferença nisso. Se você conseguir ser pai e mãe, em que você tem autoridade, o respeito, e tem a amizade e confiança, as coisas funcionam muito melhor, porque ela vai te contar os problemas e você vai saber orientá-la muito melhor do que ela mesma vai saber orientar, porque ela não tem experiência. Gente, daqui a pouquinho o doutor Fabiano vai lançar uma promoção para você aí que está nos acompanhando. Atenção você aí nas redes sociais, que estão acompanhando ao vivo e que depois irão acompanhar quando o programa ficar gravado no YouTube. Fique ligado que no finalzinho da entrevista o Fabiano vai lançar uma promoção para você. Algo muito bom. Doutor Fabiano, nós estamos falando sobre tecnologia, sobre inteligência, mas de fato, o que é a inteligência? 40 artigos científicos sobre inteligência. Então, eu acho que é o estudo que mais eu tenho conhecimento, mais me aprofundei. Mas a inteligência ela tem precursor genético e esse precursor genético ele vai desenvolver a pessoa e tem relação com os neurônios. São os dendritos, que são as árvores, que fazem a conexão entre os neurônios, que é o potencial de ação, aquela mensagem elétrica entre os neurônios. Então, as pessoas de maior QI, ela tem esses dendritos maiores, mais robustos, e as conexões sinápticas, que é essa mensagem elétrica entre os neurônios, com uma potência e uma duração maior. Então, elas têm uma facilidade maior de memorizar. E isso faz também com que tenha uma curiosidade maior em querer desvendar as coisas, faz parte dessa personalidade. Então você vai ver crianças comparando, né, agora o Gustavo Saldanha, que eu lancei na imprensa há pouco tempo, estou lançando agora o Romeu, ambos entraram para a Mensa, inclusive, que é uma associação de pessoas de alto QI, são crianças, um de 8 anos, outro de 6, eles fazem coisas que outras crianças da idade não fazem. Por quê? Porque tem uma curiosidade maior, uma vontade de aprender, e eles acabam aprendendo, se aprofundando mais naquilo, e tem uma capacidade de memorização maior. Mas eu gosto de dizer, é muito complicado falar de QI, como eu te disse anteriormente, a gente é atacado, né? A pessoa com alto QI ela é atacada por uma minoria. Tem uma maioria que acha legal, mas tem uma minoria que te ataca. Porque existe uma cultura de uma obrigação de ser inteligente, né? Os pais, desde pequenininho, tem que ser inteligente, tem que estudar. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele é semântico, ele entende inteligência de forma semântica. Eu gosto de dizer que inteligência, para mim, numa sociedade,
é você sentar numa mesa de bar, por exemplo, e poder conversar de assuntos diversos. E melhor do que isso, é se você não souber do que está falando, você perguntar, dizer que não sabe e escutar. Então, inteligência, para mim, ele vai muito mais do que o alto QI. Inteligência vai na capacidade que você tem de se comportar melhor numa sociedade. Como você é visto, como você é como profissional, o legado que você já vem deixando na sua carreira. Para mim, inteligência é isso. Inteligência é você ser o melhor no que você faz, ou pelo menos um dos melhores. É você sentar, você se reunir com outros amigos e você conseguir conversar de diversos assuntos. Isso, para mim, é inteligência. E você consegue ela com estudo, com leitura. Inclusive, se você estuda, faz a leitura, você faz a plasticidade cerebral, que faz com que aumentem esses dendritos para que você fique mais inteligente. Maravilha. Doutor Fabiano, você poderia compartilhar com a gente algumas dicas de como usar de forma saudável as redes sociais? Bom, eu posso dar um exemplo, né? Eu mesmo gosto de usar muito a internet, eu estou o dia todo na internet, primeiro que eu trabalho remotamente, meus clientes são do Brasil, a maioria. Então, se não fosse a internet, o que eu ia fazer? Então, eu me comunico com eles por WhatsApp, por Telegram, me comunico por diversos meios, isso é muito bom. A internet fez isso de bom. Não sou muito fã da rede social, não tenho muita paciência, eu posto as coisas porque a gente tem que se promover também, não por causa da neurociência. A neurociência, para mim, é para ajudar, né? Mas, na verdade, eu ganho com assessoria. Então, eu não me divulgo na rede social como assessor, me divulgo mais como neurocientista. Porque, como assessor, eu estou satisfeito, né? Eu tenho muitos clientes, me indicam, e como neurocientista na rede social, eu quero ajudar as pessoas. E, para isso, eu tenho que estudar. Então, eu uso a internet para poder buscar artigos científicos. Eu não gosto de ler livros, não gosto. Olha que interessante, muita gente fala, não é possível isso. Não gosto porque eu não tenho muita paciência quando enrola. Eu fui ler, quando eu era mais novo, né, jovem, Anjos e Demônios, por exemplo, é um livro muito famoso, e começou o que chama de encher linguiça, e isso me irrita muito. Eu gosto de coisas objetivas. Eu gosto de ler artigo científico, que é aquela... Mas eu gosto de ler naquelas revistas científicas conhecidas, aquelas que são relevantes, em que você é mais objetivo. Você começa a ler ali, você já chega ao ponto, na razão das coisas. Eu gosto disso, de chegar na lógica. Então, eu uso a internet para fazer isso. Agora, você pode usar para ler livros, você pode usar para escutar podcasts, ver programas que te tragam conhecimento. Agora, se você ficar ali no mundo do entretenimento, vendo Felipe Neto, vendo Anitta, você não vai trazer nada de conhecimento. Então não adianta, você não está fazendo a plasticidade cerebral. Esquece um pouco, utiliza um entretenimento cultural, que é aquele que você lê, absorve o conhecimento para poder ter o que dizer aos seus amigos, ter o que dizer aos seus pais e aos filhos. Toda vez que eu acabo de almoçar, Conrado, eu conto uma história de uma estatística para minha família. Isso me faz bem. Muito bem, doutor Fabiano, nós já queremos agradecer a sua participação e queremos deixar esse espaço para que você fale sobre suas redes sociais e também de uma promoção que o senhor vai lançar agora. Atenção você aí que gosta de ler artigos científicos e quer conhecer um pouco mais sobre neurociência e inteligência. Doutor Fabiano tem um recado para vocês agora, não é isso, doutor? Bem, eu tenho 11 livros, inclusive eu distribuo a maioria deles gratuitamente, porque eu não escrevi para ganhar dinheiro, eu escrevi para poder distribuir gratuitamente, preocupado com a saúde mental. Então, lá no site www.dabreu.pt. Agora eu vou fazer uma coisa mais legal ainda. Eu escrevi um artigo científico sobre 25 dicas, tem mais 25 dicas de memorização. E uma das maiores queixas que eu recebo hoje é a dificuldade de memorizar. Então, eu vou lançar aqui o desafio. Quem está assistindo, vai no meu inbox, no meu Instagram, Fabiano de Abreu Oficial, e fala que assistiu o programa com o Conrado e que quer receber o artigo científico com as dicas. Eu vou enviar o link do artigo científico, mas tem que dizer que veio a partir do programa.